Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14.2. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje abordar o tema encontrado no Evangelho de Marcos, 3ª, 20, 21 e 31, 35, de Mateus, 12, 46, 50, também retratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Bons estudos. E tendo vindo para uma casa, afluiu uma multidão tão grande, que não se podia nem mesmo fazer a refeição. E quando os seus ouviram isto, saíram para prendê-lo, pois diziam que ele estava fora de si. Entretanto, tendo chegado a sua mãe e seus irmãos, e permanecendo na parte de fora, vieram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta e disseram: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, chamando-te. Mas ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à roda de si, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, 3ª, 20, 21 e 31, 35, Mateus, 12, 46, 50. O Consolador, questão 342. 342 E a resposta de Jesus aos seus discípulos: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes, aos mais desvalidos da sorte. Emanuel. Comentários. Jesus, quando questiona quem são sua mãe e seus irmãos, não nega sua mãe Maria ou seus irmãos, mas reforça mais uma vez a importância de vivenciar as vontades de Deus. Com essa colocação podemos entender que todo aquele que serve a Deus fielmente, estará em condições de ser irmão do Cristo, e isso também se aplica à nossa família biológica. Pais e mães têm o dever de educar a criança ainda frágil e ignorante, carente de amor e atenção. Encaminhar o pequenino para Jesus, estando presente em sua vida, amando e educando. Os irmãos têm o dever de obedecer à lei de amor ao próximo, amparando e auxiliando o progresso de seu irmão. Todo aquele que cumpre com essas funções sagradas de educação e amor, estão sendo pais, mães e irmãos. Deus deu uma função importante ao núcleo familiar, o de aprender a amar. Portanto, mesmo sendo pais e mães biológicos, quando não cumprimos com nosso dever de educadores amigos, não estamos sendo pais e mães. Da mesma forma, quando não retribuímos gratidão a nossos pais e mães, não estamos sendo filhos. Ou quando não amparamos nosso irmão, fortalecendo-o em momentos difíceis, não estamos sendo irmãos. A família biológica apenas une almas, que podem ser afins ou antipáticas umas às outras, e por isso Jesus nos demonstra com essa passagem que mãe e pai são aqueles que ensinam, cuidam, educam e encaminham seu tutelado a Deus. Por isso comumente vemos em livros e obras espíritas os benfeitores tratarem seus tutelados como filhos. Jesus nos ensina ainda, que independente do que façam e pensem nossos amigos e familiares de sangue, nossa obrigação maior é com Deus. Seguir os mandamentos divinos de amor ao próximo, deixando para trás as falhas morais e construindo virtudes através da caridade, é mais valioso do que um simples cargo biológico. Enfim, a mensagem que Jesus transmite com esse diálogo, é a de que aqueles que sofrem pelas faltas de seus pais e mães, se permanecerem no caminho do bem, terão Jesus como irmão e Maria a Santíssima como mãe. Enquanto que aqueles que têm a graça da família unida em torno do Evangelho do Cristo, da mesma forma, terá em Jesus um irmão, e em Maria a Santíssima uma mãe. Mas todo aquele que de vontade própria, desejar fazer o mal, ou seguir no caminho da ignorância, permanecerá sozinho, porque o orgulho e a vaidade, filhas do egoísmo e chagas da humanidade, são sempre o motivo da dor e do sofrimento, da solidão e da lágrima, enquanto que o amor e o perdão, filhas da caridade e bênçãos para a humanidade, são sempre o motivo do sorriso e da felicidade. Portanto, sejamos filhos de Deus, cumprindo com nosso papel de espíritos, amando nosso próximo, perdoando as ofensas e trabalhando para redimir nossos erros do passado, para podermos estar em condições de sermos filhos do Todo-Poderoso, irmãos do Cristo. Observemos agora o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre esse tema.
775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual, ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho, ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas, ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas a consanguinidade. Donde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. 211. Donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente-se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias, para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. No estudo evangélico, exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe, e, em pleno apostolado, afirmou que quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos no venerável instituto doméstico, não poderiam abraçar-lhe o evangelho renovador. Naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e sermos amados. O devotamento ama, invariável. O egoísmo exige constantemente. O Mestre Divino não nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na carpintaria de Nazaré. Esclareceu que, a fim de lhe atendermos à lição, é preciso, em qualquer tempo e em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de condecorar-nos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Muitos companheiros de fé, aceitando-lhe os ensinamentos, antes de tudo, se demoram em expectativa indébita, com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmos.
Entretanto, Jesus apela para nossa capacidade de entender os outros sem pedir que os outros nos entendam e de ampará-los sem reclamar-lhes colaboração. E entre esses outros, respiram igualmente os nossos laços mais íntimos, no Instituto da Consanguinidade, aos quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Ainda, quando vemos o Senhor declarar, de público, que seus parentes são todos aqueles que atendem, fiéis, aos propósitos do Pai todo amor, sentimos-lo encarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado por normas inalienáveis das instruções de que se fazia portador. Nesses moldes, portanto, situando nossos deveres para com o próximo, acima de tudo, o eterno benfeitor nos selou os compromissos terrestres de honrar pai e mãe, de vez que amparando-os sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento, estaremos começando de nosso círculo pessoal o serviço no bem, que todos devemos à humanidade inteira. Emanuel. Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo. Efésios 6.4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. 6. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-lo não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Emanuel. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 14, item 2. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questões 775, 204, 205, 206, 207, 207ª, 211 e 215. O Consolador, Emanuel, questão 342. Abrigo, Emanuel, capítulo 9, no Estudo Evangélico. Vinha de Luz, Emanuel, capítulo 135, Paz.